Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Tio Ismael mandando aqui mais uma aulinha de história para vocês, beleza? Ok? Pois bem, meus amores, na aula passada eu pedi a vocês que produzissem, né, um texto, comentário, tópicos, da forma que vocês quisessem, né, achassem melhor. Mas que vocês destacassem as características dos maias, dos incas e dos astecas, né? Povos esses que faziam parte lá da América Espanhola, ou seja, da região, da parte da América que foi colonizada, que foi dominada pelos espanhóis, ok? Então aí eu recebi, tá lá no Classroom, tá? A atividade de vocês, mas ficou para essa aula a gente fazer um debatezinho sobre as características desse povo, ok? Então vamos lá, na página 23, coloquem aí por favor na página 23, para a gente fazer a correção e um debatezinho dessas características que vocês já sabem, né? Porque vocês fizeram a leitura, destacaram lá no fichamento que eu pedi, mas vale a pena a gente sempre estar revisando, até porque temos nossa atividade avaliativa, tá bom? Vamos lá? Então, ok. Na página 23, ele coloca o seguinte: antes da chegada dos europeus à América, em 1492 foi a data que os europeus chegaram na América, né? O continente era ocupado por uma grande variedade de povos. Então, antes mesmo da chegada dos europeus no continente americano, essa região já era ocupada por diversos povos, ok? Existiam sociedades nômades, que vocês sabem que a nômades não tem moradia fixa, mas também existiam sociedades sedentárias, ou seja, que tem moradia fixa. Então essa região, né, da América Espanhola, que vai ser a América Espanhola, era habitada por diversos povos, tanto povos nômades que não tinham moradia fixa, como também povos sedentários que tinham moradia fixa, tá? É, Nesse caso, apresenta-se aí as três, não é? Os maias, os incas e os astecas, que eram civilizações sedentárias, tá? Elas não eram nômades, não. Tanto os maias, os incas como os astecas, eles tinham moradia fixa, tá? E eles habitavam na região que nós conhecemos como Mesoamérica, que é a parte que corresponde à América Central, tá? Então, desde a Mesoamérica até a América do Sul, o finalzinho, esse povo aí habitava. Olha aí, por favor, na página 22, tá? Vocês têm um mapazinho aí redondo, tá? Dentro do círculo aí. Aí vocês têm, em verde, vocês têm o México, tá? Temos a Guatemala, Belize, El Salvador, Nicarágua, Honduras, Costa Rica e o Peru. Então, a Mesoamérica é essa região aí, tá? Do finalzinho do México, ok? Do México até Honduras. Abaixo, onde tem aí o Peru, já é a América do Sul. Então, é isso que eu estou dizendo a vocês. Que esses povos que nós vamos estudar agora, eles habitavam desde o México aí, tá? Essa partezinha verde, ok? Até a partezinha azul aí que é o Peru. Então, desde a Mesoamérica até a América do Sul, ok? Beleza? E esses povos desenvolveram uma rica e variada cultura com características próprias e distintas entre si. Então, esses povos eles vão desenvolver uma grandiosa cultura, tanto que nós vamos ver futuramente que os europeus, né, principalmente os espanhóis, quando eles chegam na América, quando eles colonizam a América, eles vão se surpreender, porque eles achavam que eram povos totalmente rudes, totalmente sem educação, os povos que não tinham uma certa estrutura. E eles se enganaram, porque eram povos que tinham uma grandiosíssima estrutura. Não eram bem estruturados com sua política, ok? Com sua administração, com sua religião, ok? Mas vamos lá. Sobre os maias, né? Sobre os maias eu pedi a vocês que destacassem, aliás, sobre os três, né? Maias, incas e astecas. Pedi a vocês que destacassem, né, a diversidade entre eles, sobre a política, a sociedade, a agricultura, a religião, enfim. Vamos lá. Sobre os maias, na página 23, a gente tem o seguinte: a sociedade se desenvolveu principalmente na região da península de Yucatán, no atual sudeste do México, mas também ocupou territórios hoje pertencentes a países como Guatemala, Belize e Honduras.
Entre 300 e 200 a.C., né, e 200 depois de Cristo, essa sociedade iniciou um período de grande crescimento, produzindo uma rica cultura e dando origem a inúmeros centros populacionais. Ó, inúmeros centros populacionais. O que isso quer dizer? Inúmeras cidades, né? Inúmeras cidades onde tinha uma grande população, uma rica população. Muitos desses centros se transformaram em cidades-estados, independentes uma das outras. Só refrescando nossa memória. Então, nos maias, alguns centros populacionais desses, algumas cidades dessas, se transformaram em cidades-estados. De tão populosa, de tão grande que era, ela vai se transformar em uma cidade-estado. Ou seja, ela vai ter uma independência própria, tá? Ela não vai ser ligada a nenhuma outra cidade, não. Então, cidade-estado quer dizer que é cidade independente uma da outra, ok? Seu próprio governante, sua própria economia, sua própria cultura, tá? Ela não dependia de outra cidade, não, principalmente de outro governante, ok? Na página 24, tá? Nós temos aí, em seu auge, um dos principais centros era a cidade de Tikal, localizada na atual Guatemala, né? A cidade tornou-se também um local grande de grande desenvolvimento, tá? De técnicas arquitetônicas e de práticas religiosas. Então, já vimos aí que essas cidades elas se desenvolveram bastante, né? Tanto que vão se tornar importantes centros. E era uma cidade complexa, com ricas esculturas, tá? Tikal era um centro comercial importante, responsável pela distribuição de sílex, uma rocha utilizada para a produção de ferramentas. Então, Tikal era uma das cidades da civilização maia, do povo maia, que em Tikal se extraía o sílex, que era uma rocha dura, tá? Um metal totalmente resistente, duro, ou no qual que eles faziam ferramentas e armas, ok? Beleza? Vamos lá para a sociedade maia, tá? Que eu acho que essa parte foi só a abertura aí, mas vocês já começaram, creio eu, com a sociedade maia. Vamos lá. A sociedade maia era organizada de maneira hierárquica e estratificada, ou seja, estratificada quer dizer dividida, né? Uma sociedade estratificada quer dizer que ela é altamente dividida. E hierárquica, né? Ela tinha as divisões dos grupos sociais. Alguns grupos tinham mais privilégios que outros, ok? Alguns grupos tinham mais privilégios que outros. Isso quer dizer hierarquizada. No topo da sociedade era ocupado pelo governante supremo. Então, é importante, gente, a gente compreender uma coisa, né? Desde o sexto ano, desde o ano passado, que eu digo a vocês, uma pirâmide social, né? A divisão da sociedade dentro de uma pirâmide social, ela vai ser praticamente a mesma coisa. No topo da pirâmide vai estar lá quem tem mais poder. Quem tem mais poder aqui? O governante. Tá? O governante. E muitas vezes, nessas civilizações aqui, o governante ele tinha um poder político, religioso e militar. Ok? Ele tinha o poder político, ele governava, o poder político. O poder religioso era visto como um deus, tá? Representava a religião. E militar. Ele era o chefe lá do exército. Ok? Então, geralmente era isso. Tá? Então, no topo da pirâmide, tínhamos o governante supremo. Líder civil, militar e religioso, como eu falei, né? Cada cidade-estado, né, contava com o seu chefe militar. Aliás, com o seu governante, né? Que aqui ele chama de Alak Uinik, tá? Que era o governante, ok? Auxiliado pelos que governavam as cidades submetidas pelos maias e por uma camada de aristocratas que desempenhavam funções religiosas, administrativas e guerreiras. Então, vamos lá, devagarzinho. Nós tínhamos aí, né, pessoas que auxiliavam o imperador maia a governar. E tínhamos também, tá, pessoas aristocratas. Quem era aristocratas, tio? Aristocratas era a parte rica da sociedade que tinha privilégios. Ela tinha privilégios justamente por ser a parte rica. Ok? Então elas tinham também o poder religioso, desempenhavam funções da religião, da administração e das guerras. Ok?
Então percebam, gente, que era de fato uma civilização extremamente organizada, uma civilização altamente desenvolvida, uma civilização que tinha um sistema político, né? Porque você vai ter o governante lá no topo da pirâmide, depois você vai ter sacerdotes, depois você vai ter chefes militares, né, que ajudavam a ele a governar. Você vai ter pessoas que vão administrar a religião. Então era um sistema político bem organizado. Ok? E lá abaixo da pirâmide social, bem na base, né, estava quem? Como sempre, o resto da população, que eram os camponeses, artesãos e comerciantes. Então essa daí é a nossa divisão social dos maias, né? No topo da pirâmide, o governante supremo, tá? Que era um líder civil, militar e religioso, ok? Ele era auxiliado pelos os batabes, que governavam as cidades submetidas pelos maias. Então, os batabes, eles governavam, né? Eles ajudavam o imperador a governar as cidades que os maias conquistavam. Então, os maias conquistavam a cidade, lá iam os batabes ajudar a governar, ok? E aí pulamos para a economia, tá? A economia maia. Pode ser que algum de vocês tenha colocado também aí a questão da família maia, né? Tem aí um tópicozinho sobre a família, que as mulheres, quando se casavam, não pertenciam mais à sua família, pertenciam à família do marido agora, né? Que as crianças, o papel principal da educação entre os maias era ensinar os ofícios da família às crianças. Então, cada família ensinava o seu ofício às crianças, ok? Mas vamos para a economia maia. A economia dessa sociedade era baseada na produção agrícola e no comércio, agricultura e comércio. Por meio de rotas comerciais que chegavam a outras sociedades da Mesoamérica, rotas comerciais, né? Estradas, rotas comerciais que chegavam da região dos maias a outras regiões da Mesoamérica. Os maias negociavam artigos variados como tecidos, plumas, ferramentas, conchas, joias e muitos outros produtos de luxo. Os maias também cultivavam feijões, abóboras e pimenta. Porém, um dos produtos mais importantes era o milho, né? Que o milho era a base da alimentação dos maias, ok? E esse milho, gente, né? Como ele coloca esse produto, né? Eles acreditavam que a serpente emplumada, porque a serpente emplumada era como se fosse um deus guardião lá dos maias, né? E esse milho foi presenteado por essa serpente emplumada. Ele coloca aqui, né? Acreditavam que a serpente emplumada, Deus criador de tudo, deu o milho para os seres humanos. Então percebam que eles misturavam religião, né? Misturavam religiosidade com agricultura, com algo realmente ali da base agrícola deles, o milho com a religião ali da serpente emplumada, com a crença da serpente emplumada, ok? Outro item importante sobre a atividade econômica dos maias era o cacau. Diferentemente do milho, não era um produto barato e consumido pela maioria da população. Na realidade, o cacau era um gênero de luxo, o cacau era um artigo de luxo para os maias, tá? Apenas a aristocracia tinha acesso ao cacau. Lembre-se, a aristocracia é a parte mais rica da sociedade que possui privilégios, né? Na forma de bebida ou como oferenda aos deuses. E acreditem, as sementes do cacau serviam de moedas de troca, né? As sementes do cacau serviam como dinheiro, como moeda para trocar, para comprar produtos, ok? De tão interessante e importante que o cacau era, ok? Beleza? Então, agricultura, misturavam religião com a agricultura, né? Tinha o comércio, tinha a questão do cultivo do milho e do cacau. E as sementes do cacau eram tidas como moedas de troca, ok? Sobre a religião. A sociedade maia era politeísta, ou seja, acreditava na existência de vários deuses, os quais assumiam formas variadas, podendo combinar elementos humanos com animais, bem como ter formas masculinas, femininas ou andrógenas, né? Que andrógenas é quando você olha e você não compreende se é feminino ou se é masculino, né? É somente o ser, a pessoa, o ser, né? Então, eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Esses deuses deles estavam relacionados, né, com fenômenos da natureza, com animais, né, e com seres humanos.
como ele coloca aqui, para os maias, essas divindades tinham poderes sobre a natureza e os animais e eram responsáveis pela manutenção do mundo. Ok? Então eram politeístas, acreditavam em vários deuses e esses deuses muitas vezes estavam relacionados com animais, tá? E com fenômenos da natureza e com imagens masculinas, femininas e de androgenia. Ok? Os maias acreditavam que o universo nem sempre existiu e que passou por diversas criações e destruições. Então, os maias acreditavam que o universo, né, nem sempre existiu e foi criado e destruído várias vezes. Por isso que hoje em dia as pessoas enlouquecem com o famoso calendário maia, né? O famoso calendário maia que vai prever o fim do mundo e tal. Mas a gente precisa compreender que isso era uma crença dos maias, tá? Inclusive na própria Bíblia católica, né, tem dizendo, já falou também que Deus, né, já destruiu duas cidades, né, Sodoma e Gomorra e tal, e depois reconstruiu. É praticamente o mesmo pensamento dos maias, né? A destruição de um mundo e a criação de novo dele, tá? Então, mas isso é do calendário maia, né? É da cultura maia. Mais abaixo ele coloca também que os maias também acreditavam que os deuses poderiam destruir suas criações. Para evitar que isso acontecesse, esse povo valorizava os sacrifícios como forma de homenagem. Então, os maias acreditavam na fúria dos deuses, que os deuses poderiam estar furiosos por diversos motivos. E para isso, né, para agradar os deuses, o que eles faziam? Sacrifícios. Eles faziam sacrifícios humanos, né? Pegavam povos de outra região, invadiam outros povos, pegavam esses povos como prisioneiros, levavam lá para a civilização maia, para a cidade dos maias, né? E faziam sacrifícios nessas pirâmides que vocês estão vendo aí da página 24, né? Cortavam a cabeça, tudo, tá? A cabeça rodava por aí para essa escadaria aí, né? Jogavam o corpo fora e tal. Então eram sacrifícios que esses maias ofereciam aos deuses, né? Para evitar a sua fúria, para evitar a fúria dos deuses, ok? Para isso, os maias construíram inúmeros templos, né? Altares e santuários, nos quais poderiam prestar homenagens e realizar os sacrifícios necessários. Então, construíram diversos templos, né? Diversos altares, onde poderiam se realizar os rituais religiosos e os sacrifícios. A cultura maia foi profundamente influenciada por aspectos religiosos. As obras de arte, como esculturas, murais, pinturas e máscaras, representavam aspectos da religião e também homenageavam os deuses, ok? Igualmente, a arquitetura se desenvolveu em torno da religião. Então, a arquitetura maia, né, ela vai se desenvolver em torno da religião, de homenagem aos deuses. A religião maia era bem forte, né, gente? Bem presente, era uma religião que de fato foi bastante significativa, né? Foi bastante importante para eles na época, porque de fato a gente vê que ela tem um costume bem forte, ok? E eu também pedi a vocês que fizessem aí, né, sobre a escrita, ciência, cultura e tal. Outro aspecto importante da cultura maia foi a criação de um código de escrita, né? Um código é um conjunto, né, de escrita, responsável pelo registro das tradições sociais e religiosas. Então, os maias, assim como nós, né, temos a necessidade de registrar o nosso dia a dia, o que a gente faz, as viagens que a gente faz, né? A gente tem a tradição também de registrar as coisas religiosas ali nos textos e tal. Os maias também tinham essa visão, né, esse aspecto de registrar aquilo que acontecia no cotidiano deles. Podia ser na parte econômica, podia ser na parte religiosa, podia ser na parte social, em qualquer área da sociedade maia, eles tinham a necessidade de registrar, de fazer esse registro. Por isso que eles vão desenvolver uma escrita, ok? Os maias também desenvolveram um conjunto complexo de saberes matemáticos, né? Vão desenvolver também uma matemática, vão desenvolver uma astronomia, que essa astronomia é justamente o estudo dos astros, né? A astronomia é estudar o movimento dos astros. E através do estudo desses movimentos dos astros, né, eles vão criar um calendário. Então, para que eles queriam um calendário naquela época? Eles queriam um calendário naquela época, eles precisavam, aliás, de um calendário naquela época, porque eles precisavam controlar
quando tinha chuva, para poder fazer agricultura, quando era época de colheita, quando era época dos rituais católicos, lá vai, dos rituais religiosos deles, né? Então eles precisavam desse calendário para se orientar. A mesma coisa que a gente precisa hoje de um calendário, eles também utilizavam esse calendário para saber o período de plantar, de colher, de chuvas e por aí vai, ok? Então, através do estudo dos astros, através do estudo do movimento dos astros, os maias vão desenvolver um calendário. Apesar dessa prosperidade todinha que a gente estava falando aqui dos maias, né, citando, a civilização maia começou a entrar em declínio, a cair, né, a partir do século X. Esse processo está relacionado tanto às transformações ambientais na região, como ao crescimento populacional e à invasão de territórios maias por outros povos da Mesoamérica. Tio, não entendi, peraí. Por que foi que a sociedade dos maias entrou em declínio mesmo? Primeiro, provavelmente pode ter sido por mudanças climáticas, um vulcão que entrou em erupção, que destruiu uma cidade maia, um terremoto, um maremoto, né? Então, por condições climáticas, por condições da natureza, como ele coloca aqui, né? Transformações ambientais, pode ser. A população maia começou a crescer demais, a aumentar demais. E qual é o problema nisso, tio? Quando uma sociedade cresce demais, né? Aí começa a precisar de mais comida, de mais água, e talvez tivesse faltado, né? Digamos que teve um período de muito frio, de gelo, né? De muito frio, de neve e tudo tal. E eles não tiveram como plantar. Então aí o povo vai fazer o quê? Morrer de fome. Né? Não teve alimento, não teve alimentação, porque estava muito frio, não teve como plantar. E também pode ter sido por invasões de outros povos. Outros povos invadiram a civilização dos maias e eles entraram em declínio. Ainda assim, aspectos culturais dos maias se disseminaram, se espalharam, né, pela região e influenciaram outros povos e sociedades, inclusive no presente. Então, até hoje, temos povos lá na região da América Central e da América do Sul que tem um pouco da cultura maia. Ok? Ok, meus amores? Ok, meus queridos? Saindo agora dos maias e passando para os astecas, outro povo também interessante. E esse povo, né, era um povo originário do norte do atual México. Então, onde hoje está localizado o atual México, é onde estavam localizados os astecas. E foram herdeiros culturais dos olmecas. Então, os astecas, né, vão herdar, vão ter o legado, ok, da cultura dos olmecas. Para sobreviver na região, criaram ilhas artificiais no lago, né? Ilhas artificiais onde essas ilhas iam servir também para a agricultura, ligadas por meio de pontes à ilha principal. Esse sistema permitia a exploração do lago e o crescimento da população mexicana em Texcoco, ok? Mas vamos lá, para o que eu pedi a vocês, né? Na página 29, coloquem aí, por favor. Página 29, coloquem aí. Tá? A gente tem uma característica importante para ver dos astecas, tá? Que está bem do lado desse mapa aí, roxo com cinza, ok? Essa parte roxinha é a sociedade asteca, tá? Vocês estão vendo aí. Essa linhazinha vermelha eram as rotas comerciais, então já deu para ver que eles praticavam comércio, né? Então já deu para enxergar aí que no mapa de estudo de vocês tinha que ter comércio, porque se tem rota comercial, tem que ter comércio, né? Os astecas criaram um império no qual Tenochtitlan ocupava a posição central. Vamos achar aí Tenochtitlan. Alguém achou aí? Achamos lá em cima, né? Perto aí de Tlacopan, Texcoco e temos aí Tenochtitlan, né? Então era essa região aí do Império Azteca. Os astecas estabeleceram um sistema de províncias dividindo as terras conquistadas em 38 províncias. Estas deveriam pagar tributo variado aos astecas, além de prestar homenagem e respeito a uma de suas divindades. Então, vê só, gente. Os astecas eles vão criar um grandioso império. E nós sabemos que
O império muito grande fica difícil de governar. Então o que, é que vai acontecer? A gente vai dividir ele em províncias, como se fossem cidades, né? Como se fossem cidades. Vamos pegar um exemplo bem simples para a gente compreender. Muito simples mesmo. O governo, né? O estado de Pernambuco. Não tem o estado de Pernambuco e tem as cidades de Pernambuco, né? Só que hoje a gente tem o governador do estado e os prefeitos dos municípios, né? Que é através de eleição, democracia, outro sistema. Mas eu peguei esse exemplo para vocês compreenderem como era a dimensão da divisão. Então a gente vai ter o Império Azteca e as cidades, que eram as províncias. E cada província dessa era governada por uma pessoa de confiança do imperador. Ok? Beleza? Lá embaixo, na página 29 ainda, tá? Sobre a sociedade azteca. Vamos ver como era a sociedade, já que está lá no fichamento de vocês, né? A sociedade era hierarquizada, tá? Totalmente hierarquizada, ou seja, dividida em classes, em grupos sociais, tá? No topo dessa organização estava o imperador, né, dos astecas, que governava por meio da monarquia teocrática. Tio, eu fiquei na dúvida, o que seria a monarquia teocrática? Muito simples, é a mesma coisa que eu venho dizendo a vocês, só vai botar um nomezinho mais temperado aí, digamos assim. Monarquia teocrática é que ele tem o poder político e religioso, é o teocracismo, tá? Né? Teocrática, que é a mesma coisa que teocracismo, né? É o poder religioso. Então, lá no topo da pirâmide social dos astecas fica o imperador, que tem poder político e poder religioso. É a mesma ladainha de sempre, quer ver? Olha só. O imperador, né, era apoiado. Abaixo tinha os chefes militares, tá? Os principais sacerdotes da religião e pelos funcionários públicos. Então, abaixo do imperador, a gente vai ter chefe militar, sacerdote e funcionários públicos. Por quê? Chefe militar que comandava o exército, né? Sacerdotes tinham muito privilégio e comandavam a religião. E os funcionários públicos para auxiliar lá no governo, para auxiliar o imperador a governar, ok? Aí ele coloca. Abaixo vinha quem? Um grupo intermediário, no meio ali, né? Que seria os negociantes, tá? E tinham alguns direitos, tinham alguns privilégios na sociedade. E na base, como sempre, vai vir quem? Plebeus, que eram os camponeses, trabalhadores urbanos, pequenos comerciantes e outras pessoas sem autoridade política, religiosa e militar. Então, tinha comerciantes, tinha plebeus e tinha essas pessoas que não tinham autoridade, não tinham direitos, não tinham privilégios, nem político, nem militar. E, finalmente, não é, a sociedade azteca era marcada por um tipo de relação de servidão, no qual o servo, chamado de Tlacotli, é um nome meio esquisito, né? Não recebia remuneração por seu trabalho e era considerado uma propriedade do seu dono. E era como se fosse um escravo, era. Por quê? Ele não recebia o pagamento pelo seu trabalho, era considerado um dono, uma propriedade do dono, né? Era como se fosse um objeto que pertencia ao dono dele, tá? E não tinha nenhum direito ali, nenhum prestígio na sociedade. Então era como se fosse um escravo, ok? Beleza? Tranquilo? E sobre a religião asteca, tio? O que a gente pode destacar aí? Foi o que a gente colocou. Os astecas acreditavam em diversas divindades, tá? Dos mais variados aspectos da natureza, como os céus, a água e as florestas, além de deuses relacionados a determinados animais e plantas. Então, mais uma vez, politeístas acreditavam em vários deuses esses que estavam ligados a fenômenos da natureza, água, céu, sol, animais, plantas e etc. Ok? Mais abaixo ele coloca assim: nas festividades religiosas, os astecas produziam ricas decorações com metais preciosos, plantas, tecidos e peles de animais.
Tanto os sacerdotes quanto os fiéis usavam vários acessórios e enfeites durante essas festas, além de terem seus próprios corpos pintados. Outro fato importante sobre as crenças religiosas dos astecas era a ideia de que o universo fora criado e destruído diversas vezes também, assim como os maias, né? Então percebam que nas festividades dos astecas, eles utilizavam, né? Utilizavam joias, né? Os templos eram enfeitados, era uma cerimônia bem bonita, bem enfeitada, ok? Pintavam os corpos, como ele coloca aí, e também, como ele coloca aqui, né? Ricas decorações com metais preciosos, plantas, tecidos e peles de animais. Tanto decoravam a si mesmo, como também decoravam os templos, né? Então era uma festa, era uma celebração religiosa bastante importante e bastante significativa para eles, bastante importante para a época, ok? Beleza? Cultura e cotidiano, que foi o que a gente viu aí, ok? A sociedade asteca também se desenvolveu em torno do consumo do milho, como nós vimos, né? Fazia parte da cultura agrícola desse povo ainda o cultivo do feijão, algodão, pimenta, abóbora, tomate e cacau. O cacau, nesse caso, né, um dos principais e mais importantes produtos naturais, como nós já vimos. Os astecas também, tá? O consumo de carne era raro e ocorria apenas em ocasiões especiais, quando serviam de alimento cervos, coelhos selvagens, perus, cães domésticos e peixes. Vocês comiam os cachorros, tio? Comia, né? Cães domésticos e peixes. Além da produção de alimentos, a sociedade asteca se dedicava à fabricação de cerâmica, né? Especialmente para conservação de produtos diversos, produção de tecidos e roupas, bem como ferramentas. Olha o tanto de coisa que esses astecas faziam, minha gente. Produção de cerâmicas, né? Potes de cerâmicas para guardar alimentos, guardar diversas coisas, né? Roupas, tecidos, né? Para roupas, ferramentas, né? Feijão, pimenta, abóbora, né? Comiam carne apenas em ocasiões especiais, provavelmente em festas de casamento, em cerimônias religiosas, que eles comiam carne, a carne não era um produto diário ali da alimentação deles, né? Essa sociedade produziu um rico conjunto de saberes, tá? Desenvolvendo técnicas arquitetônicas complexas, capazes de erigir grandes pirâmides, né? Fizeram grandes pirâmides. Na página 31 ainda ele continua dizendo: além disso, os astecas criaram um sistema de escrita baseado em pictogramas. Pictogramas são imagens que representam coisas, tá? A gente acha muito pictograma, essas placas de trânsito, né? Pictogramas são imagens, desenhos que representam mensagens, representam informações, que era aí também da escrita dos astecas, ok? Beleza, meus amores? Sobre os astecas, tranquilo? Visto aí bacaninha? Vamos passar agora para os incas, né? Nossos queridos incas. Na página 33, coloquem aí. Página 33. Vamos lá. Aí ele começa. A sociedade inca se desenvolveu na região da Cordilheira dos Andes, em áreas hoje pertencentes ao Peru. Olhem aí, por gentileza, meus amores, na página 33, o mapa. Essa partezinha azul, né? A Cordilheira dos Andes. E tem aí o Peru logo aí acima, né? Do lado do Brasil, abaixo do Equador e da Colômbia, tem aí o Peru. Tio, mas peraí, ele está dizendo que ele se desenvolveu no Peru, né? Nessa região aí da Cordilheira dos Andes, mas tem essa parte todinha azul aí para baixo, né? O que foi isso? Foi o Império dos Incas. Tudo isso daí, né, forma o Império Inca, ok? E aí a gente passa para a página 34. Sim, só uma coisa, gente, uma pausezinha aí. Alguns de vocês colocaram lá no texto, tá? Que vocês enviaram para o e-mail, que vocês não conseguiram achar o declínio dos astecas, não foi isso?
Tem alguns de vocês que viu lá que colocou: tio, eu não consegui achar o fim da civilização asteca. Gente, provavelmente o fim que teve a civilização maia teve também a asteca. Essas civilizações antigas, elas puderam ter um fim a partir de, primeiro, fenômenos climáticos, repito, chuvas, terremotos, vulcões que entravam em erupção e tudo. Então, devido a algumas questões climáticas, esse povo pode ter entrado em crise, em declínio, né? Muito frio, neve e tal, muito frio, e aí não teve como praticar agricultura, e esse povo poderia morrer de fome. Muitas vezes também poderia ter sido, provavelmente, né, por uma questão de invasões. Outros povos que vão invadir essa região desse império, desses povos, tá? Também pode ter sido pelos próprios espanhóis, né, os próprios europeus que chegaram ali e invadiram a região. Então essas são as possíveis causas, tá, do declínio, do fim dessas civilizações. O livro não traz aqui, mas Tio está explicando aqui a vocês o que provavelmente levou ao fim dessas civilizações, né? A civilização tal foi por conta de invasões, mas Tio já explicou isso. Civilização tal foi por conta de fenômenos climáticos, lá, terremoto. Tio também explicou isso. Então, esses são os possíveis motivos pelo qual teve o fim essas civilizações, ok? Passando para a página 34. Página 34, coloquem aí, por favor. Nós temos aí a sociedade Inca, né? Como é que era organizada, como é que era dividida a sociedade Inca? Bem facinha, porque ele já mostra a pirâmide aí pra gente, né? Primeiro, tem o Sapa Inca. Esse Sapa, ele era o imperador, tá? O Sapa era o imperador Inca e a sua família que estava ali no topo da pirâmide social com ele, ok? Então, o imperador, como sempre, está aí no topo da pirâmide social, ele é quem tem mais poder, ele é quem governa, ele é que tem o poder religioso, o poder de governar, o poder militar, ok? Abaixo, a gente vai ter sacerdotes e chefes militares, né? Abaixo, governantes das províncias, aquele mesmo sistema que eu expliquei a vocês. Esses imperadores, eles construíam um grandioso império, né? Um grandiosíssimo império. E aí, quanto maior o império mais difícil é de governar. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar províncias, né? Diversas províncias, e vão colocar pessoas para administrar essas províncias para eles. Então, aí nós temos governantes das províncias, ok? Abaixo a gente tem sacerdotes, arquiteto, administradores, generais. Abaixo a gente tem funcionários públicos, músicos, né? Artesãos, capitães. Abaixo a gente tem as feiticeiras, pescadores, camponeses, família de pastores, né? Então era uma sociedade altamente dividida, né? Extremamente dividida, e eles, cada um tinha o seu poder, cada um tinha o seu privilégio. Só os últimos ali é que não tinham esses privilégios, ok? Beleza? E aí entra também a questão da cultura e da religião, né? Que ele coloca o seguinte: ao contrário dos maias e dos astecas, os incas não desenvolveram um sistema de escrita que possibilitava o registro de ideias e informações. Então, engasgou. Os incas, eles não desenvolveram uma escrita, tá? Mas eles vão precisar de algo para se comunicar, principalmente para registrar, ok? O comércio, principalmente para praticar os registros contábeis. Eles não vão desenvolver uma escrita, mas vão precisar se comunicar de alguma forma, principalmente para registrar ali a contabilidade do comércio, ok? O que é que vão fazer? Vão criar os quipos, ok? O quipo, que é esse cordãozinho aí, com diversos cordõezinhos aí amarrados, né? Vocês estão vendo aí. E a contabilidade era feita através dos nós, né? Eles davam os nozinhos nos quipos que representavam justamente a questão do comércio. O quanto eu tenho, o quanto eu vendi, por quanto eu lucrei, quanto eu não lucrei, quanto eu perdi.
Um exemplo. Eu estou vendendo esse relógio. Aliás, eu vendo o relógio, né? Então eu tenho 10 relógios desse aqui para vender. Ok? Cada relógio desse aqui vai ser R$ 100, tá? E aí eu boto aqui 10 relógios a R$ 100. Eu tenho R$ 1.000 aqui para lucrar. E aí hoje eu vendi 3 relógios, 300. E eu tô só aqui registrando, né? Depois eu vendi tantos, tá? Então, à medida que eu preciso registrar hoje em dia a minha contabilidade do meu comércio, né? Esses povos também precisavam, porque praticavam comércio. Então, eles desenvolveram os quipos, que era esse sistema aí que eles davam nozinhos e aí praticavam seus registros contábeis, sua matemática, ok? Cada nó representava determinada quantidade. Por controlar uma grande variedade de povos e diversidade cultural dos Incas, tornou-se uma das principais características da civilização. Que foi isso que eu não entendi? Ah, tá. Entendi agora. Por controlar uma grande variedade de povos, a diversidade cultural dos Incas tornou-se uma das principais características. Por quê? À medida que os Incas iam aumentando o seu império, né, eles iam dominando mais povos. E eles permitiam que esses povos dominados continuassem com a sua cultura. Então a gente pode dizer que o Império Inca tinha uma diversidade cultural. Ele coloca aí, ó, diversidade cultural. Por quê? Porque a cada região, a cada cidade que eles dominavam, né, eles permitiam que aquele povo ali continuasse com a sua cultura. E assim, o Império Inca ficou totalmente, né, cheio de outras culturas, ok? Lá embaixo ele coloca: outra característica importante da cultura inca foram suas habilidades arquitetônicas, né? Ou seja, de construir a arquitetura, de praticar a arquitetura. Os incas desenvolveram uma técnica que permitia a superposição e o encaixe de grandes blocos de pedras sem utilização da argamassa. Então os incas, eles vão construir grandes cidades, né, as casas, os prédios, os templos, eles vão construir com pedras umas sobrepostas na outra, né, em cima da outra, sem precisar de uma argamassa. Olhem aí, por exemplo, a maravilhosa cidade de Machu Picchu, que eu ainda vou passar umas férias em Machu Picchu, eu ainda vou conhecer Machu Picchu, minha gente. Que ó, coisa linda. Isso aí era uma sociedade dos incas, né? Machu Picchu, que fica no Peru, ok? Então, olha aí as paredes como é, né? Obviamente, aí tá só as relíquias, né? Aí são só relíquias, minha gente, né? São só ruínas, né? Só ruínas, quer dizer. Mas, olhem só que maravilha essa construção aí dos Incas, né? Então, eles eram muito hábeis na questão da arquitetura, ok? Beleza? Meus amores, respondam, por favor, a atividadezinha aí, ok? E na próxima aula vamos fazer nossa atividadezinha avaliativa. Não se preocupe, vai ser altamente relax, muito tranquila, muito facinha. Só estudem o conteúdo por gentileza, ok? Beijo, beijo para vocês. Tchau, tchau e tenham um bom dia.